O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente de responsabilidade de seus apresentadores. Você vai ouvir agora programa Momento com Deus com a missionária Silvia Regina, falando de Deus ao seu coração. Não tem limite. Amado ouvinte, mais uma segunda-feira estamos aqui firmes no programa Momento com Deus. Quero nesse dia, nessa tarde, glorificar o nome de Deus na sua vida, porque você tem sido fiel nos programas e tem estado, ouvindo a palavra do Senhor. Vamos orar nesse momento e vamos iniciar o programa Momento com Deus nessa tarde. Soberano Deus, Pai querido, Pai amado, Pai de amor, nesse momento, Deus, nos apresentamos na Tua presença, para que venhamos ouvir o Teu bradar, a Tua voz sobre os nossos corações, sabendo que não somos merecedores, mas o Senhor assim mesmo nos dá a misericórdia, a graça a cada dia, sobre e através das nossas vidas. Deus, entregamos nesse momento o programa, entregamos esses momentos a qual, Deus, iremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, nosso amigo Espírito Santo de Deus. Queremos ouvir o Senhor falar aos nossos corações. Quero pedir nesse momento para todos os corações que estão angustiados, que estão contritos, corações que necessitam nesse dia de uma bússola, de um refrigério, que o Senhor venha falar através da Tua santa e gloriosa palavra. Que o Senhor venha entrar, Deus, através das ondas dessa rádio, Deus, da internet, do Facebook, Deus, do YouTube, que o Senhor venha falar aos corações. Que não seja mais um programa, mas venha ser um momento a qual o Senhor venha falar conosco. Senhor, que o Senhor venha curar neste dia. Que o Senhor venha resolver situações que aos olhos do homem não tem como, mas o Senhor é Deus que revoga causas nesse dia. O Senhor é Deus que opera no impossível. E a Tua palavra diz, Deus, sempre que para viver o milagre nós precisamos acreditar, ter fé e conquistar. Nos ensina nessa tarde, através da reflexão bíblica, do louvor, fala aos nossos corações. Me use na instrumentalidade do Teu Santo Espírito. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amado ouvinte, o tema dessa tarde, a qual nós iremos trabalhar junto ao nosso amigo Espírito Santo de Deus, o tema é o seguinte: o único remédio capaz de curar o sofrimento é o perdão. Eu vou repetir, e eu gostaria que você falasse para você. Mas como assim, irmã Silvia? Fala para o seu coração nesse dia o tema dessa tarde: o único remédio capaz de curar o sofrimento é o perdão. Nós vamos trabalhar no livro de 2 Samuel, no capítulo 12. E como chave para essa reflexão bíblica nessa tarde, eu vou usar o versículo 20. E eu gostaria que você se ligasse no céu nesse momento. Tira esses momentinhos para ouvir a voz do Santo Espírito de Deus. Às vezes, o Senhor quer que nós paramos tudo para ouvir a voz do Senhor. E o Senhor quer falar com você nessa tarde. O versículo 20 de 2 Samuel, capítulo 12, diz assim: Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Eu quero, em nome de Jesus, que depois você medite no livro de 2 Samuel, porque aqui os minutos correm, são poucos minutos para falar de textos de muita profundidade, mas eu acredito e creio que Deus irá falar ao seu coração. Quando o Senhor colocou no meu coração, no sábado à noite, esse tema, que o único remédio capaz de curar o sofrimento é o perdão, eu pedi ao Senhor que Ele explanasse na minha mente o que nós iríamos compartilhar nessa segunda-feira. E o Senhor foi comigo no Salmo 51, e nós sabemos que o salmista Davi, ali naquele salmo, ele expressa a Deus o seu arrependimento e pede a Deus que o cure.
E nessa tarde não é diferente, meu amado ouvinte. Deus está entrando no seu coração. Ele quer te entregar a cura que você tanto precisa. Deus quer te ensinar que o perdão é necessário para que se alcance novas vestes, alimento, casa de adoração a Deus. E nós vamos entender nesse momento o que Deus quer falar aos nossos corações. 2 Samuel, no capítulo 11, versículo 2, a palavra de Deus diz que uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho e ela era muito formosa. Nós sabemos que essa mulher é Betseba. Davi, ele estava deitado, quer dizer, ele estava de repouso. A cama diz aonde nós descansamos. Ele era rei, ele já havia vencido as lutas com Saul, ele já havia honrado o filho de Jonatas, ele havia já uma amizade com Deus muito profunda. Mas nesse momento que ele foi para a varanda, que ele foi ali para a área do terraço, por um momento ele não vigiou. E ele teve que passar uma trajetória a qual nós iremos aprender nessa tarde. Quando ele viu Betseba, ele desejou. E a palavra de Deus diz que ele procurou saber quem era ela. E ela veio estar com ele. Ela coabitou com ele. Depois ela enviou a mensagem para ele que ela estava grávida. Aí começou a Davi pensar: meu Deus, eu fui naquele terraço e eu desejei uma mulher e coabitei, só que ela era casada. Ela era casada com Urias. Urias era soldado real. Urias estava na guerra, honrando Judá, honrando o povo de Deus. E Davi, por um momento, ele não vigiou. E a irmã Silvia, ela precisa falar o que o Espírito Santo de Deus está revelando nessa tarde. Quantas pessoas têm estado no adultério? Tem pensado que sexo é brincadeira. Tem pensado que faz o que quer que Deus não vê. Deus vê sim. E às vezes o sofrimento é tão grande que o único remédio é o perdão. E Davi começou a ficar assim angustiado, porque aí veio a mente dele que Betseba, que havia coabitado com ele e ele estava grávida dele, ela era casada. Ele era soldado real de Davi. E a palavra de Deus diz que Davi, ainda no capítulo 11, no versículo 6, ele enviou mensageiros a Joabe que mandasse Urias de volta. Ele tirou um soldado da guerra para dar o seu jeitinho. Mas a palavra de Deus diz que quando servimos Deus não há jeitinhos. Precisamos passar assim no prumo. E Davi, ele ia passar pelo prumo, mas seria perdoado. Eu quero que você preste bastante atenção, que você vai entender onde Deus quer chegar. E Urias retorna. E ali Davi fala assim que ele vá para sua casa. Mas no versículo 9 do capítulo 11, 2 Samuel, porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu para casa. Na intenção, na mente de Davi, do rei Davi, é que Urias ia voltar, ele iria coabitar com Betseba e ninguém ia saber do seu pecado. Mas com Deus as coisas são claras, meu amigo, meu irmão, meu amado ouvinte. Com Deus não tem pecadinho nem pecadão, as coisas é as claras. Aquele que serve a Deus e vive uma vida de retidão, ele pode até sair para o caminho esquerdo, assim como o rio sai na enchente, mas ele vai ter que voltar para o prumo, ele vai ter que voltar para o rio. E a palavra de Deus diz que quando Davi soube que Urias não foi para a casa dele, ele pediu mais um dia que Urias ficasse. E de novo disse: vai para sua casa, você está cansado. E mais uma vez Urias respondeu: não, eu não vou. Eu vou ficar aqui perante a porta do palácio real, porque os meus irmãos estão lá na guerra e a minha mente está lá na guerra. Urias, ele tinha um coração aquebrantado na presença de Deus. E eu quero te dizer, se alguém tem te assolado, tem açoitado a sua vida, entrega na mão do Senhor, porque o Senhor, ele é perfeito nas suas situações, ele sabe como resolver.
E Davi viu que Urias não iria descer para sua casa. E a palavra de Deus diz que aí Urias voltou para a guerra. E Davi pediu mais uma vez que enviasse para Joabe a situação que colocasse Urias na frente da batalha, bem à frente, aonde estava mais forte. E Joabe foi e fez segundo a vontade do rei. E a palavra de Deus diz que Urias morreu na guerra, mas ele morreu não negando a Deus. Urias, ele foi perseverante na presença de Deus. Eu não sei que situação você tem passado nesse dia, segunda-feira, mas eu quero te dizer que Deus, ele está nesse negócio. Não olhe para o homem, não olhe para aqueles que têm posição. Continua certo, como Urias, e Deus te dará a vitória. E a palavra de Deus diz que chegou a notícia, no versículo 25 do capítulo 11 de 2 Samuel, a Davi, que havia morrido Urias. E Davi falou assim que não tinha problema, que eles descansassem, que tudo daria certo. Por 2 vezes, Davi, que havia passado muitas situações com Deus, muitas experiências com Deus, ele vacilou. Ele vacilou, porque quando ele foi para o terraço, ele desejou algo que Deus não estava no negócio. Eu quero dizer, amado ouvinte, que quando Deus não está numa situação que entramos, o sofrimento vem e o remédio é somente o perdão. E Natã veio repreender Davi no capítulo 12, porque Natã era profeta. E ele veio e contou uma parábola no capítulo 12 de 2 Samuel, versículo 1. Ele disse que havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre, que tinha coisa nenhuma senão uma cordeirinha, que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e tinha como filha. E a palavra de Deus diz também no versículo 4: viajando um viajante ao homem rico, não quis este tomar uma das suas ovelhas do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã, o profeta, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Aí no versículo 7 do capítulo 12 de 2 Samuel diz assim: então Natã, Davi, tu és o homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, dei casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. Se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais coisas. Irmã Silvia, o que a irmã quer dizer nesse dia? O que o Espírito Santo de Deus quer dizer nesse dia? Natã usou uma parábola para Davi, que existia um homem com muitos animais e um que só tinha uma cordeirinha. Esse com muitos animais era o rei Davi, e o com a cordeirinha era o soldado Urias. E o que tinha muito não quis dar para o viajante, mas o que nada tinha, pegou a cordeirinha dele. E ali o rei Davi se exaltou, ficou nervoso, porque esse que fez isso teria que morrer. E Natã disse: você é esse homem. A palavra de Deus diz que o Senhor só corrige quem Ele ama. A palavra de Deus diz no versículo 13 do capítulo 12 de 2 Samuel: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado e não morrerás. O único remédio capaz de curar o sofrimento é o perdão. Quando nós pecamos contra Deus, adultério, amados ouvintes, não é só quando a pessoa é casada e vai e coabita com outra pessoa. Prostituição não é só a pessoa com outra pessoa, não. Adultério e prostituição é na presença de Deus. Nós precisamos estar retos, com as vestes alvas na presença de Deus. E a palavra de Deus diz que Davi começou a se quebrantar
ele começou a reconhecer que o que ele havia feito tinha sido terrível aos olhos de Deus. E nessa tarde não é diferente. Deus está nos trazendo à memória situações que desagradaram Deus, situações que de alguma forma atingiram o nosso grau de amizade com Deus. Eu não sei o que você está passando, se é na área familiar, se é na área do seu trabalho, se é na área conjugal, eu não sei. Mas eu quero te dizer que Deus conhece o seu coração nesse dia. E nós podemos ir à casa de Deus todos os dias. Nós podemos nos ajoelhar todos os dias. Mas se houver pecado, nós temos que nos prostrar assim como Davi prostrou. Então vamos no versículo-chave que nós começamos um programa Momento com Deus nessa tarde. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se e mudou de vestes. Entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Quando Natã repreendeu o rei Davi e ele reconheceu que ele jamais deveria ter desejado Betseba, coabitado com ela, quando o mandado soldado Urias para frente da batalha, depois feito o casamento com Betseba, e agora Davi estava desesperado porque ele queria que a criança nascesse, mas o profeta já havia dito que não nasceria. E ali Davi, ele pegou 7 dias e começou a orar, ele rasgou suas vestes, porque segundo Samuel nós estamos no Velho Testamento, não estamos ainda no tempo da graça. E a palavra de Deus diz que Davi, ele se aquebrantou na presença de Deus. Nessa tarde nós precisamos nos aquebrantar na presença de Deus. Nós precisamos pegar o Salmo 51 que o salmista Davi fez e descer na olaria de Deus. Pedir a Deus que Ele fale conosco, como tirar o sofrimento do que nós pecamos contra Deus e nos dar o perdão. Porque muitas vezes, meu amado ouvinte, o perdão precisa ser de dentro para fora. Muitas vezes nós precisamos perdoar nós mesmos. Eu escrevi no Facebook semana passada que a aparência é igual promoção de loja. Tem o tempo para acabar. Nós não somos nada na presença de Deus se não houver misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E Davi, ele se aquebrantou. A palavra de Deus diz que ele orou, que ele buscou, que o povo jejuou, que os anciões já estavam assim, vendo que não teria mais como resolver. E a palavra de Deus diz, no versículo 18 do capítulo 12 de 2 Samuel: ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-los que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. E o versículo 19 diz assim: viu, porém, Davi que os seus servos cochichavam com os outros, e estendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? E ela respondeu: morreu. E o versículo 19, eu continuo. Essa palavra de hoje é muito séria. Temos que acordar para seguir Jesus de lá para Súbia. Deus não está brincando de canto lamanaia. Nós não podemos ter uma Bíblia debaixo do braço se não tivermos uma vida correta na presença de Deus. E o versículo 20 diz: então Davi se levantou da terra, lavou, ungiu-se e mudou-se de vestes. Entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio à sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Eu quero dizer nessa tarde, Deus, Ele está pronto a nos ouvir 24 horas por dia. Mas será que nós estamos prontos a ouvir Deus? A criança havia morrido. Existem sonhos que Deus não está no negócio de canto labassúbia. E ficamos angustiados, sofrendo, pensando como resolver algo que Deus nunca teve. Eu quero dizer, meu amado ouvinte, que Deus nessa tarde está endireitando caminhos, né? Canto de súbia fácil. E a palavra de Deus diz que Davi se levantou. Quando nós acreditamos em Deus, nós nos levantamos. Quando nós acreditamos em Deus, nós mudamos as nossas vestes, vestes de murmuração, de reclamação,
vestes de julgar as pessoas, vestes de querer resolver a nossa vida e a vida das pessoas. Nós precisamos de Deus para resolver a nossa vida. E a palavra de Deus diz que Davi entrou na casa do Senhor. Hoje, nessa tarde, nós estamos perante a presença do Senhor, porque hoje vivemos o tempo da graça. O véu já se rasgou. E a palavra de Deus ainda vai mais. Depois veio Davi à sua casa e pediu pão. Puseram e ele comeu. Sabe o que Deus está falando a você, meu amado ouvinte, nessa tarde? Ele já te perdoou. Então, para de sofrer. Isso que você está sofrendo, o remédio é você se perdoar e deixa Deus fazer o resto. Deus me revela nessa tarde que Ele está entrando em situações que são gravemente impossíveis, mas Ele está revogando causas. Eu vejo Deus quebrando cativeiros nessa tarde. Eu vejo Deus libertando pessoas que estão cativas do inimigo, pessoas que estão escravizadas pelo pecado, pecado das drogas, pecado das orgias, pecado de tudo aquilo que não agrada a Deus. Eu vejo nessa tarde Deus enviando anjos nessa cidade de Lavassúbia. Eu vejo Deus de canto de súbia de fácil, enviando respostas para a tua oração nesse dia. Eu quero dizer que Davi pecou sim, mas ele se arrependeu. E a palavra de Deus diz que quando o perdão vem do céu, tudo se resolve. E se nós formos no versículo 24 do capítulo 12 de 2 Samuel, diz o seguinte: então Davi veio a Betseba, consolou-a e se deitou com ela, e tiveram um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor. O que Deus não está no negócio, Ele tira, mas o que Ele dá é melhor. Vamos orar nessa tarde em nome de Jesus. Eu gostaria muito que você meditasse nessa palavra, porque é uma palavra muito profunda. Medita no Salmo 51 e se perdoe nesse dia. Peça perdão às pessoas. Eu quero dizer que aquele que mente, aquele que engana, ele nada alcança. Mas aquele que está verdadeiro como soldado Urias, Deus não vai deixar você morrer na guerra de Lavassúbia. Deus irá resolver sua situação. Vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus, Pai querido, Pai amado, Pai de amor, eu quero agradecer por essa forte palavra nesse dia, porque sabemos que a palavra ela corta para os dois lados. Ela corta para quem está pregando e para quem está recebendo a pregação. E eu quero te glorificar, Deus, porque o Senhor nos ama tanto que nessa tarde o Senhor nos proporcionou esse tema, Senhor, que o único remédio capaz de nos curar é o sofrimento e o perdão. Queremos te agradecer, Deus, porque sabemos que o rei Davi era segundo o seu coração, mas ele também errou. E muitas vezes nós nos condenamos porque o homem não nos perdoa. Mas o único perdão a qual necessitamos na vida é nos perdoar e pedir ao Senhor que nos perdoe. Deus, nos ensina nesse dia a colocarmos sobre os nossos pés, entrarmos perante a Tua presença. Permita-nos ter intimidade com o Senhor. Permita-nos, Senhor, comer do pão que está sobre a mesa que o Senhor coloca para nós nesse dia. Deus, visita cada ouvinte. Continue falando através desse programa Momento com Deus, até o tempo que o Senhor determinar. Porque sabemos, Deus, que o Senhor está prestes a voltar para buscar uma igreja. O Senhor está prestes a vir para o arrebatamento da igreja. E o Senhor quer que nós nos preparemos. Assim como Davi, reconhecemos os nossos pecados, sejam pequenos ou grandes. Porque Deus, santo ninguém é, mas nós precisamos nos reconhecer em cada dia, em posição de servos adoradores. Que o Senhor venha nos ensinar cada dia como podemos prosseguir e alcançar a Tua graça e a Tua misericórdia. Dê uma boa semana para cada ouvinte. Deus, que o Senhor venha estar com cada ouvinte de uma maneira especial nesse dia, tirando angústia, tirando tribulações, resolvendo causas na justiça. Que o Senhor possa estar livrando pessoas das drogas, da prostituição, do adultério, visitando as igrejas, colocando, Deus, amor, muito mais amor no coração das ovelhas como dos pastores. Que o Senhor venha estar conosco nesse dia. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amado ouvinte. Deus falou aos nossos corações. Vamos nos colocar em posição de adoradores, mas primeiramente de servos, sabendo que toda a glória é dele e para ele. E quando você errar ou pecar, pode ajoelhar
e conversar com Deus, mas precisa ser de dentro para fora. Para o seu sofrimento cessar, você precisa do perdão. Eu quero agradecer por mais um programa Momento com Deus, deixar aqui o meu forte abraço para cada ouvinte e que vocês continuem orando pela irmã Silvia, pelo programa Momento com Deus, e se Deus permitir, na próxima segunda-feira estaremos aqui com mais uma porção do pão a qual o Senhor quer nos alimentar. Boa semana, Deus os abençoe. O abraço da irmã Silvia. Você acabou de ouvir programa Momento com Deus com a missionária Silvia Regina. Falar com Deus.